Nesse instante, registramos a entrada do meritíssimo juiz Joaquim Barbosa, do procurador, do escrivão e do oficial de justiça para dar início ao tribunal do júri. Proceda-se a chamada do Conselho de Sentença. Que entrem os jurados Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Luiz Fux. Declaro instalada a sessão do Tribunal do Júri. Proceda-se o pregão. Proceda a leitura da ata do pregão. Será submetida a julgamento o processo número 01/2013, que a Procuradoria-Geral da República move em face do José Dirceu de Oliveira e Silva. Declaro iniciada a sessão do julgamento. Apresente-se o réu. Qual o seu nome? José Dirceu de Oliveira e Silva. Qual a sua idade? 64 anos. O senhor tem advogado? Sim. Após o início do pregão, o juiz determinou que as testemunhas se recolhessem em salas secretas. Quero cumprimentar os membros do Conselho de Sentença que está à minha direita. Mas antes, advirto que não poderão servir no mesmo avós, bisavós, descendentes como filho, neto, bisneto, sogro, sogras, como genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhado, tio e sobrinho, padastro ou madastra com enteados, ascendente ou descendente, sobrinho, primo irmão do juiz, do promotor, do advogado de defesa, do assistente de acusação, do réu ou da vítima. Quem estiver excedido qualquer função no processo ou foi nele testemunha, quem for por si ou por seu cônjuge ou parente, para neste processo ou indiretamente nele interessado, quem for amigo íntimo ou íntimo capital do réu ou da vítima, quem por si ou seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo análogo, artigo 245.2 do CPP, quem por si ou seu cônjuge ou parente sustentar demanda com o réu ou com a vítima, ou responder processo que será julgado por qualquer das partes, quem tiver aconselhado qualquer das partes, quem for credor ou devedor, tutor ou procurador do réu ou da vítima, quem for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, quem tenha tomado parte como jurados, uma vez sorteados no primeiro julgamento. Advirto ainda que os senhores jurados, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outras pessoas e manifestar sua opinião sobre o processo. Sob pena de exclusão do conselho, poderão sempre dirigir a palavra a mim. Alguém dos jurados presentes tem algum desses impedimentos? Não. Senhores membros do conselho, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com nossas consciências e os ditames da justiça. Assim prometo. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Neste momento, o juiz convida o advogado de defesa de José Dirceu. O advogado do réu. Senhor José Dirceu, o senhor está sendo acusado de ser o mentor do esquema de compra de votos e, utilizando-se de sua posição no governo e de sua liderança que exercia sobre o núcleo político, foi quem determinou as ações necessárias para o sucesso das operações. O senhor tem ciência disto? Sim. O senhor procurador tem alguma pergunta a fazer ao réu? Sim, Vossa Excelência.
E o senhor doutor tem alguma pergunta a fazer para o réu? Sim, Vossa Excelência. E os senhores jurados têm alguma pergunta para fazer para o réu? Sendo assim, quero relatar sucintamente o conteúdo em questão nos autos do processo no interrogatório do réu. A defesa prévia o depoimento das testemunhas cujos os laudos estão anexos no processo. Os doutores, procurador, advogado de defesa desejam que seja lido mais alguma peça em plenário? Não, Vossa Excelência. Não. O doutor procurador deseja inquirir alguma testemunha em plenário? Sim, Vossa Excelência. A senhora Solange. Nesse momento, o oficial de justiça encaminha uma das testemunhas ao seu depoimento. Dona Solange, em meados de 2003, a senhora teria pedido para a senhora Renata sacar valores da agência do Banco Rural da Avenida Paulista, aqui em São Paulo? Pedi uma única vez, tá? Somente. Senhora Solange, a senhora sabe dizer se esses valores, tanto aqueles sacados pela senhora como os sacados pela senhora Renata, foram encontrados e contabilizados no livro do registro do Partido dos Trabalhadores? Não obstante, o oficial de justiça encaminha a testemunha de defesa ao Tribunal do Júri. O doutor advogado de defesa deseja inquirir alguma testemunha em plenário? Sim, Vossa Excelência. Quanto ao Partido dos Trabalhadores, a senhora sabe dizer se o réu, José Dirceu, exercia um papel de comando com muita autoridade dentro do partido? Não havia nenhuma pessoa, nenhum dirigente que tivesse comando. E o réu, José Dirceu, ele era candidato a líder do partido? José Dirceu, eu acho que ele era líder do partido, mas foi derrotado pelo deputado Vladimir Palmeira. Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça, Vossa Excelência terá 2 horas para exposição da acusação. Meritíssimo, as provas colhidas no curso da instrução, aliadas a todo acervo que fundamentou a denúncia, comprovou a existência de uma quadrilha composta pelo réu José Dirceu. O Procurador-Geral já está falando há 2 horas, expondo a acusação Nada, absolutamente nada, contra o réu aconteceu sem José conhecimento Dirceu. de José Dirceu. Delúcio Soares era entre o núcleo político comandado por José Dirceu, núcleo operacional financeiro comandado por Marcos Valério. Com a palavra, o defensor de defesa, Vossa Excelência terá 2 horas para a exposição da defesa. Ok, senhor meritíssimo. A acusação não trouxe uma única prova produzida sob o crivo do contraditório para sustentar que o réu, José Dirceu, integrava e chefiava uma quadrilha. Estamos há quase 2 horas aqui no plenário, onde o advogado de defesa muito enérgico defende a punhos firmes do seu réu. Não há qualquer prova do envolvimento do réu no esquema. Aliás, nem sequer foram encontradas evidências que comprovem o mensalão. Os deputados, supostamente corrompidos, já apoiavam o governo. E o ex-ministro não se envolveu com as questões financeiras das alianças partidárias. Vossa Excelência, Procurador-Geral de Justiça, gostaria de fazer uso da réplica? Sim, meritíssimo. Você tem 30 minutos. Volto a reafirmar com veemência, de acordo com a denúncia, Dirceu foi mentor do esquema de compra de votos, utilizando uma posição no governo de liderança que exercia sobre o núcleo político. Foi quem determinou as ações necessárias para o sucesso das operações. Em resumo, o chefe da quadrilha. A Vossa Excelência, o advogado de defesa do réu, gostaria de fazer uso da tréplica? Não, meritíssimo. Nada mais a declarar. Alguém no conselho de sentença tem alguma pergunta a fazer no momento? Não, meritíssimo, nada a declarar. Nada a declarar, meritíssimo. Nada a declarar, meritíssimo. Nada a declarar, meritíssimo. E os quesitos que serão postos em votação. Neste momento, o juiz lerá quesito por quesito e os explicará aos jurados. O promotor pede sim pela condenação, o defensor pede não à condenação.
Tem o doutor procurador de justiça algum requerimento ou reclamação a fazer? Não, meritíssimo. Tem o doutor defensor algum requerimento ou reclamação a fazer? Não, meritíssimo. Queremos, os senhores jurados, alguma explicação sobre os quesitos? Não, meritíssimo. Procederemos nesse momento o julgamento. Convido os senhores jurados, o senhor escrivão, os senhores oficiais de justiça, o doutor procurador de justiça e o doutor defensor a se dirigirem comigo à sala secreta. Neste momento, se reúnem na sala secreta o juiz, o conselho de sentença, o senhor escrivão, os senhores oficiais de justiça, o doutor procurador, para a votação do julgamento do réu José Dirceu. Após a lavratura da sentença, conforme o artigo 487 do Código Penal, quero pedir a presença do réu para a leitura da sentença. Todos de pé. Condeno o réu conforme a apresentação das provas apontadas nos autos do processo pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, cuja pena estabeleço em 10 anos, 10 meses e mais uma multa de R$676 mil pelo crime. Agradeço aos senhores do Conselho a presença e o cumprimento do dever. Os senhores do Conselho estão dispensados. Agradeço também ao doutor Procurador de Justiça, ao defensor e aos eventuários da Justiça aqui presentes. Declaro encerrada a sessão.